Sessão ordinária da Câmara Municipal União da Vitória, Estado do Paraná, 28 de março de 2005. Declaro aberto os trabalhos da 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, relativo ao primeiro período do primeiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão e aprovação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. A mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes, validando a mesma. Aprovada a ata, esta presidência solicita ao secretário, vereador César Bogos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. O que amar o dinheiro, nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Correspondências recebidas. Da COPEL, número 012/2005, em resposta ao requerimento número 3405 do vereador Jair Brunhago.
De diversos, número 0235/05, do DENIT, em resposta ao requerimento número 13/05, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. De diversos, número 14024/014/2005, da Gerência Executiva da Previdência Social da cidade de Ponta Grossa, em resposta ao requerimento número 66/05, do vereador César Augusto Bogos. De Júlia Dilso Pires, solicitando a dispensa da sessão ordinária no dia 28 de março de 2005, por motivo de saúde. Ofícios do Executivo. Número 273/2005, em resposta ao requerimento número 62/05, do vereador César Augusto Bogos. Número 274/2005, em resposta ao requerimento número 5305, do vereador Altamir Moreira de Castilho. Número 243/2005, em resposta ao requerimento número 14/05, do vereador Altamir Moreira de Castilho. Número 243/2005, em resposta à indicação número 25/05, do vereador Altamir Moreira de Castilho. Número 244/2005, em resposta ao requerimento número 1/05, do vereador Jair Brunhago. Número 244/2005, em resposta ao requerimento número 2/05, do vereador Jair Brunhago. Número 279/2005, em resposta ao requerimento número 32/05, dos vereadores Jair Brunhago e Sérgio Andrecoves. Número 269/2005, em resposta ao requerimento número 19/05, do vereador Sérgio Andrecoves. Número 269/2005, em resposta ao requerimento número 28/05, do vereador Sérgio Andrecoves. Número 247/2005, em resposta à indicação número 29/05, do vereador Sérgio Andrecoves. Número 258/2005, em resposta ao requerimento número 5/05, do vereador Sérgio Andrecoves. Número 271/2005, em resposta ao requerimento número 9/05, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Número 267/2005, em resposta ao requerimento número 56/05, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Número 267/2005, em resposta ao requerimento número 57/05, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Número 267/2005, em resposta à indicação número 54/05, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Número 248/2005, em resposta à indicação número 39/05, dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Júnior e Sérgio Andrecoves. Número 245/2005, em resposta ao requerimento número 7/05, do vereador Marco Antônio Caos. Número 245/2005, em resposta ao requerimento número 10/05, do vereador Marco Antônio Caos. Número 245/2005, em resposta ao requerimento número 11/05, do vereador Marco Antônio Caos. Número 268/2005, em resposta à indicação número 46/05, do vereador Gilmar Jarenchuk. Número 268/2005, em resposta ao requerimento número 48/05, do vereador Gilmar Jarenchuk. Número 246/2005, em resposta ao requerimento número 8/05, do vereador Gilmar Jarenchuk. Número 277/05, encaminhando a lei número 3245/05 devidamente sancionado. Número 250/2005, enviando o projeto de lei número 18/2005 para devida apreciação. Número 286/2005, enviando o projeto de lei número 19/2005 para devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de lei ordinária número 18/2005. Dispõe sobre autorização para receber imóvel em compensação e da outras providências. Projeto de lei número 19/2005. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de União da Vitória, através da Fundação Municipal de Saúde, FUSA,
Matéria do Legislativo. Projeto de Lei número 12/2005, de autoria do vereador Fernando Borer. Declara de utilidade pública a Associação de Pais da Corporação Musical Gêmeas do Iguaçu. Indicações. Número 84/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria pertinente proceder ao revestimento com calçamento ou antipó à rua João Café Filho, em toda a sua extensão no bairro Rossio. Justificativa. Atendendo aos reclamos daquela população, como medida emergencial, deverá ser revestida com pedra brita ou pedregulho, para facilitar a trafegabilidade naquela via pública. Número 85/2005, do vereador César Augusto Bogos, ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria de Obras providenciar a construção de 2 lombadas de fronte à escola Dili Teste Capriglione, na rua Irati, no conjunto habitacional João Paulo II. Justificativa. Excesso de velocidade praticado por maus motoristas coloca em risco a vida de todos que por ali trafegam, principalmente crianças, em horário de entrada e saída das aulas, naquele educandário. Número 86/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria competente proceder à construção de lombada na rua Arnaldo Egler Schmidt, proximidades do número 38, residência do senhor Sebastião Ramos, no bairro Rossio. Justificativa. Excesso de velocidade, aliada a intensa poeira, coloca riscos de atropelamento a pedestres, inclusive expressivo número de crianças naquela via pública. Número 87/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com os órgãos pertinentes, efetue a pintura de faixa de pedestres na esquina da FAF, sentido Praça Coronel Amazonas, Fórum de União da Vitória, nos 2 lados da rua. Justificativa. Tráfego intenso, principalmente no início e término das aulas, nos educandários ali estabelecidos. Sem as faixas, o perigo é constante, principalmente à noite, quando vários ônibus trazendo os alunos estacionam naquelas mediações, dificultando a trafegabilidade no local. Número 88/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que determine a secretaria pertinente para patrolar e revestir com pedra brita a rua Arapongas, no bairro Musolon, em toda a sua extensão. Justificativa. Carros e motos têm dificuldade em subir a já referida rua, que está em lastimável situação, devido à passagem de ônibus circular que deixa a rua em péssimo estado. Número 89/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com os órgãos pertinentes no sentido de providenciar a cobertura para abrigo de passageiros no ponto final do conjunto Alto Paraíso, na Rua das Camélias. Justificativa. Naquele local havia uma cobertura que foi retirada para a reforma e não mais foi colocada no exercício de 2004. A população sofre as agruras do tempo, permanecendo à mercê de sol e chuva enquanto aguarda o coletivo. Número 90/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine o departamento da Prefeitura Municipal de União da Vitória, responsável pelo setor de iluminação pública, repor as várias lâmpadas que estão queimadas na rua Ivan Benck, desde a residência número 583 até o final da via pública, a qual localiza-se no bairro Roseira. Número 91/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente providências no sentido de instalar uma lâmpada com suporte no poste localizado na rua
Augusto Risenberg, proximidades do número 300, residência do senhor José Romário Globe. Justificativa. Esta rua localiza-se no bairro São Brás, fundos do cemitério do distrito de São Cristóvão. Os moradores necessitam esta melhoria, uma vez que é intenso o tráfego de pessoas à noite, principalmente alunos que residem naquelas imediações. Número 92/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria competente para implantar na BR-476 um abrigo para usuários do transporte coletivo, nas proximidades da CPVIL e do Cerealista, que ali tem suas instalações. Justificativa. Trata-se de uma necessidade urgente. São vários trabalhadores e moradores do local que ficam expostos às intempéries em dias chuvosos ou mesmo sob a ação do sol. Número 93/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente a execução de lombadas na rua Valfrido Brungel, no bairro Rio da Areia, em frente à segunda igreja do Evangelho Quadrangular e em frente ao centro comunitário. Justificativa. Intenso movimento de adultos e crianças, requerendo assim a necessidade de prevenir acidentes, com instalação de lombadas, redutores de velocidade e sinalização mais agressiva. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os requerimentos serão despachados à ordem do dia, quando serão discutidos e votados. Os projetos que deram entrada a essa Casa de Leis serão despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao vereador César Bogos que informe a essa presidência se existe algum dos edis inscrito para o uso da palavra. Sim, senhor presidente. Vereador Jair Brunhaco. Com a palavra, o vereador Jair Brunhaco. Quero cumprimentar nobres vereadores, a mesa, a equipe da presidência, a imprensa falada e escrita, munícipes presentes. Quero, primeiramente, destacar o andamento dos trabalhos das festividades do 115 anos de União da Vitória. Parabenizar as secretarias pela organização, aos funcionários e à comunidade pela forma voluntária que tem feito parte dessas atividades, muitos trabalhando por várias horas e até dias, gratuitamente, em prol dessas festividades. Podemos perceber já, quando iniciou com a inauguração da obra, daquela belíssima obra, daquele complexo do bairro São Brás, do Centro de Educação Infantil, da área de lazer, da área esportiva. Muito bonito, digno realmente do Distrito de São Cristóvão. Quero agradecer à administração municipal por ter atendido o bairro São Brás de forma a valorizar os trabalhadores e todos aqueles que lá residem. O andamento nas atividades, a peça teatral realizada no Cine Teatro Luz na Sexta-feira da Paixão. Muito bonito, casa cheia, que tanto é que terá que novamente repetir as sessões dessa peça teatral a pedido da comunidade e será divulgado essas novas datas. Assim como no sábado, aonde a grande multidão de Porto União, União da Vitória e cidades vizinhas se fizeram presente na apresentação, no show do Guilherme Santiago, pela organização, pelo sucesso que foi, onde milhares de pessoas, com as suas famílias, lá estiveram assistindo aquela bela apresentação. Uma oportunidade para famílias carentes terem um momento de lazer, de diversão, sem custos. Então, realmente, nossos agradecimentos a todas as empresas que colaboraram para que isso acontecesse. No domingo, não foi diferente. Com hasteamento, o culto ecumênico, muita gente
participando já a partir das 8 horas da manhã. Ali sim, um momento que nos deixou um pouco preocupados, porque alguns desocupados, ou, acredito eu, podendo ser muito mal intencionados, cortaram os cabos de aço que faziam o serviço para hasteamento da bandeira. Isso foi um ato realmente criminoso, e eu acho que intencional, certo? Por quê? Porque no final da tarde havia sido colocado aqueles cabos lá pelo pessoal da AME, e no amanhecer o dia havia sido retirado. Então, um ato maldoso com a cidade e com os organizadores. No domingo, também no período da tarde, muita gente participando, né, da parte festiva, o corte do bolo, muito bonito, muito bem organizado, a participação do Exército, da Polícia Militar, dos voluntários de escolas, Centro de Educação Infantil, funcionário público, associações de moradores, cidadãos comuns de nossa cidade, participando de forma ativa, ajudando para que tudo desse certo. E foi realmente um sucesso. Também, nessa semana, ainda transcorrem atividades e eventos no Cine Teatro Luz, aonde, já hoje, durante o dia, percebemos casa cheia em todos os horários das atividades realizadas. Isso é muito bom, oportunizando direito à cultura, espaço à nossa comunidade, para brindar esse momento festivo. Gostaria de relatar aqui a nossa ida na semana passada a Curitiba, a capital paranaense, para tratar sobre o meio ambiente e o IAP propriamente dito. Nós tínhamos a primeira audiência marcada com o presidente do IAP, o senhor Rasca, às 9 horas da manhã. Lá estiveram o prefeito Hussein Bacri, que lidera este movimento, acompanhado do prefeito de Bituruna, presidente da Câmara de Bituruna e prefeito de General Carneiro, fazendo lá uma reunião muito importante. Muitos empresários participando lá conosco. Além disso, técnicos ambientalistas e o Dr. Roberto Gava. Esse nome para a União da Vitória é marcante. Por quê? Roberto Gava vestiu a camisa da nossa região. Ele é o presidente da FIEP na base de florestas e reflorestamento. Ele foi uma pessoa que empunhou a nossa bandeira da nossa região. Não abandonou os empresários, não abandonou os agricultores, não abandonou os madeireiros. Mostrando a posição clara da FIEP. Nessa reunião, nós tivemos bastante discussões, apresentações de ideias e contestações ao mesmo tempo. Como, por exemplo, não aceitamos que se proíba a extração do cerne da embuia. Dizer, e bem claro, que os nossos madeireiros não querem derrubar novas árvores. Querem aproveitar o cerne que existe espalhados em muitas propriedades, que hoje está limitado a 15 cúbicos a cada 5 anos. 15 cúbicos, muitas vezes, dá o cerne de uma única embuia, em determinadas regiões, no máximo 2. Então, seria inviável. Dizia, de início, o senhor Rasca, que ela cumpre função importante na natureza para servir de abrigos para animais e ninhos para pássaros. E função vital de importância na liberação de gás carbônico. Contraditório. Liberar gás carbônico, temos já excesso em tudo. Nós temos que ter florestas para captar gás carbônico e liberar oxigênio, uma inversão. Aí vai por terra a defesa contra o aproveitamento de cernes. Sugerimos também, nesse momento, que fosse colocado, quando digo sugerimos, é uma equipe inteira, que fosse colocado um desafio de reflorestamento com matas nativas, porque a grande preocupação é exatamente com o pinheiro e com a embuia. De que os nossos empresários da região sul do Paraná plantariam, em um ano, 1 milhão de mudas entre pinheiros e embuias. Nas áreas PP, ou seja, reserva permanente. Aonde ficaria eternamente, que são a parte de reserva legal, nascentes e encostas de morros ou rios. Isto foi uma bandeira branca assinada como proposta para nós podermos aproveitar o que é de direito. Uma vantagem nós já tivemos.
passou a ser liberado novamente o corte da Bracatinga, aonde se tenha 70% na área de Bracatinga e 30% de madeira mista, lenha, aproveitamento. Isto já foi um avanço. A partir de hoje, passa já a ser liberado, e isto já foi um avanço. Perguntávamos à equipe do IAP qual era a preocupação tão grande do governador, e ele disse que é o seguinte: o governador Roberto Requião quer manter a sua imagem nacional e internacional de preservacionista. Não aceito e não admito preservacionistas a custas da nossa região, dos empregos da nossa região, do nosso povo. Nós podemos, sim, dar a ele o título de preservacionistas e reflorestador do Paraná, se ele quiser. Mas, sem impedir o direito de plantar mais árvores. Tem duas maneiras de se produzir madeira. Uma é destruindo as florestas, é o que nós não queremos. E a outra é plantando árvores, é o que nós queremos. E o pedido fica claro. Não queremos pagar a imagem do governador com a fome da nossa região. Ele não tem esse direito. Dizia também que o que ocasionou esse movimento no Paraná foi a vinda da ministra do Meio Ambiente ao Paraná, quando mostraram a ela, uma foto de pessoas perto de uma embuia, o qual o tronco superava a altura das pessoas. Aí sim, eu vi a posição do IBAMA, aonde dizia: isto não é uma embuia verde, essa árvore deve estar cortada há mais de 100 anos, é um cerne, não é uma tora verde. É ruim confundir uma embuia verde com uma tora de cerne e baixar uma medida absurda desse tamanho, prejudicando todo mundo. A posição do IAP de União da Vitória e o nosso regional é bem coerente. Eles tentam mostrar a realidade nossa da região, a Beatriz com os seus técnicos, tentando mostrar a realidade e que os nossos agricultores e empresários são conscientes que preservaram e estão preservando. Mas a posição do governo é contraditório. Quando nós argumentamos ao Rasca para que ele nos justificasse por que não, até agora, não cedeu a essa resolução, ele, num tom até irônico, disse: olha, é que eu tenho um defensor que no seu pronunciamento me deu base. Esses dias atrás, numa conversa, o deputado Pedro Ivo Ilquio, do PT, numa conversa, disse para ele que deveria liberar para plantar pinos para acabar com os banhados, com as águas, com as várzeas. Este foi a defesa. E ele disse: com um defensor desses, vocês não precisam nem de mim para proibir, porque ele está trabalhando contra a região com essa afirmação. Não sei se a intenção dele foi realmente afundar, e ficou bem claro, porque eu não estava sozinho, nós estávamos em mais de 50 naquela sala. E ele disse essa posição que me definiu mais ainda para não abrir mão, depois que o deputado de vocês, representante de vocês, disse isso. Aí eu fico na dúvida, se é por maldade para prejudicar os prefeitos da região, ou é por ignorância própria e desconhecimento das leis ambientais, de que a água tem que ser preservada a qualquer custo. E é o que nós propomos: preservarmos as nascentes, preservarmos os mananciais, preservarmos a mata ciliar. O que não dá para admitir é ouvir o presidente do IAP dizer que o deputado que representa a nossa região, no seu pronunciamento, depois contra a nossa região. No seu pronunciamento, fez com que o presidente do IAP acirrasse mais ainda a lei contra a nossa região. Pergunta feita por este vereador: por que há 2 anos que esse governo assumiu, não mandou para a União da Vitória engenheiros florestais, técnicos ambientais, para auxiliar os nossos agricultores, para orientar os nossos agricultores? E ele disse: não temos verba. Como não temos verba para mandar 30 policiais da Força Florestal? Tem verba. Comprar 8, 10 viaturas para mandar para cá no valor de 70, 80 mil cada uma? Tem verba. Quer dizer, para punir, para fiscalizar? Tem. Para ajudar, para orientar, porque é o nosso agricultor.
o nosso empresário, o nosso madeireiro, o nosso reflorestador faça corretamente? Não tem. E volto a frisar. Precisamos desses técnicos para viabilizar as propriedades. Conversava com a dona Beatriz, a chefe do IAP local, e ela dizia, o problema nosso não é que nós não queremos liberar agora, é que o agricultor não está conseguindo arrecadar e juntar os documentos, os projetos. Por exemplo, um projeto georreferenciado da propriedade que mostra região onde tem uma área de preservação permanente, uma nascente, onde pode ser derrubado, pode ser feito lavoura de capoeira, de roçada, que até 10 anos ele não é considerado mata ainda, e sim informação. Mas quem que vai dizer, vai preparar, dividir, organizar essa propriedade para que vá essa atualização para o IAP? Um engenheiro florestal e técnicos florestais. As empresas aí levam grande vantagem, porque eles têm dinheiro para pagar o seu engenheiro florestal, o seu técnico florestal. Mas o agricultor não, ele está perdendo com isso. O prefeito Ussenbach, naquele dia, naquele comentário também, ao ouvir isso, não parou por ali. Era em torno de 11h30, ele pediu licença, saímos de lá, que tínhamos uma audiência com o presidente da Assembleia Legislativa, Hermas Brandão. Este demonstrou estar preocupado com a nossa região. Ele disse, e tomou conhecimento ao ver tudo aquilo que estava na nossa defesa, porque existe, senhoras e senhores, um estudo feito em 97, de um artigo que depois foi publicado, o 209, e que o IAP atual, lá do presidente, senhor Rasca, não deixa ter conhecimento do público. E neste relatório mostra que a nossa região pode fazer uso, está correto e a lei é absurda. No entanto, não conseguimos tornar público esse material. Até temos já em mãos uma cópia desse relatório, mas não está assinada a última página. A oficial ficou na presidência e não nos deram acesso. Aí está um grande gancho, se caso não formos ouvidos. Mas eu sinto que andou bastante e que possa mudar alguma coisa. O senhor Hermas Brandão disse, se essa lei, se essa resolução continuar e o rigor dela for muito, nós anularemos, porque o poder da Assembleia Legislativa pode fazer isso. E ele disse que estará buscando a base para votar e derrubar, para permitir o nosso lugar. Também não se descarta a hipótese do lobby feito por prefeitos, vereadores e lideranças e empresários, pedindo a cabeça do senhor Rasca. Eu acho difícil, porque eu acho que o Rasca, se cortar a cabeça dele, o Requião morre de hemorragia. Porque eu acho que ele é sangue do Requião. Certo? Então é um pouco mais complicado, eu até duvido um pouco. Portanto, o presidente, senhor Hermas Brandão, nos permitiu e nos deu essa firmeza. Não nos contentamos com isso. Uma audiência às 16 horas com Orlando Pessutti, governador em exercício do Paraná, que nos recebeu. Lógico, na pauta, ou na folha de agendamento, está lá, prefeito Ussenbach e vice Varribe Mota. A grande chave nossa para chegar no Pessutti chama-se Varribe Mota. Este homem tem muita força e nós sentimos ao chegar no Palácio do Governo. Lógico, estavam os dois ali, quando chamaram, levantou mais 40 que nós estávamos. Aí o assessor disse, é os dois e o restante é o quê? Ele falou, a minha equipe. Mas é só os dois que eu recebi do prefeito, então eu não entro. O Varribe falou, eu também não. Ah, então, quando o Varribe disse então não, entra todo mundo. O governador olhou assustado aquele time que entrou lá, aquela quantidade de gente, e ouviu atentamente, e ele disse, estou preocupado, porque o próprio IAP, a nível da presidência, proibiu na região produtora de álcool e açúcar a queimada da cana e que vem prejudicando a produção. E que se provou tecnicamente que a queimada libera menos gás carbônico que deixar apodrecer a matéria orgânica no campo, ser tirada a folha e abandonar ali. E que ele iria interferir para liberar para os produtores de açúcar e álcool da região. Isso era um problema. E ele dizia, vai contra o programa do governo, que é gerar empregos. União da Vitória, senhoras e senhores, há mais de um ano vem desempregando graças a isso. Vem desempregando na pequena, na média, na grande empresa. Vem desempregando no campo, no reflorestamento. Vem desempregando no campo, no aproveitamento. E o agricultor está deixando apodrecer muita matéria que poderia ser transformada em energia nas firmas, nas indústrias,
nas padarias, nas residências. Está apodrecendo no solo, de medo de mexer com isso e se complicar com os órgãos ambientalistas. Dizia o vice-governador e o senhor Rasca, as ONGs que estão financiando isso e ocasionando esse tumulto. Mas ONGs, entre aspas, com os fins lucrativos e manutenção de empregos dentro desse sistema. Esta foi a posição do governador em exercício e também do presidente do IAP. Nesse momento que explicamos, e ele foi solidário ao movimento dessa região, ouviu e disse que iria se pronunciar, que iria conversar também com o presidente do IAP, o senhor Rasca. Ele fez mais. Ligou para o secretário do Meio Ambiente, o seu Sheida, para que recebesse a nossa comitiva. E até gozou num tom irônico. Ó, só que vai ter que precisar de espaço. Os ônibus estão, a equipe está com um ônibus aí de tanta gente. E fomos lá, recebido pelo senhor Sheida, muito bem. E ele, é lógico, não pode destoar da cartilha, mas, no entanto, demonstrou sua preocupação com esta situação. E ele disse que faltavam técnicos para isso. E os prefeitos que lá estavam garantiram também uma parceria com o IAP para a contratação de técnicos na área ambiental, para que os processos fossem acelerados e liberados. E isso já trouxe um crescimento, como eu já mencionei, para o aproveitamento da Bracatinga, o manejo e até mesmo o corte raso, desde que tenha apenas 30% de outros tipos de madeiras e 70% da Bracatinga é liberado. E foi dada essa autonomia para a chefia local do IAP. Então, um crescimento. Dizer também, pessoal, de que esse trabalho, essa mobilização, essa bateria de ações foi uma sincronia também com a imprensa local, regional e estadual. Aonde nós íamos, a imprensa acompanhava, fotografava, gravava, filmava e registrava todos os momentos. E esperamos, realmente, que isto reverta em nome da nossa comunidade. Esperamos, realmente, que se permita ao nosso agricultor o seu direito de campo. Porque não tem lógica se falar em reforma agrária se nós, com essa lei absurda do Estado, estamos fazendo com que o agricultor fuja do campo, deixe sua propriedade. Se quer que seja preservada áreas além dos 20%, o governo terá que pagar sobre essas áreas. Porque o proprietário dessa área é o agricultor, é o empresário, é o cidadão que paga impostos. Portanto, que pague, indenize ou pague royalties pela liberação de oxigênio. Por quê? Nessa altura do campeonato, as ONGs financiadas por países como os Estados Unidos, que se negam a assinar o Trato de Quioto, são as que financiam ONGs contra nós. São os que plantam na cabeça de um presidente da República que tem que ser contra o transgênico. O transgênico, senhoras e senhores, no meu ponto de vista, de biólogo, não tenham dúvida nenhuma, a solução da fome do mundo. E será a solução da produção de muita coisa. Sabe por que pegaram a onda do transgênico agora? Porque o Brasil era o maior exportador de soja do mundo, estava ficando. E outro perigo, estava tendo a produção de álcool muito maior do que se esperava. E o biodiesel estava surgindo da soja. E o álcool estava tomando o mercado do combustível e ameaçando países do monopólio do combustível, como Estados Unidos e outros. Falar em transgênicos, agora, nesse momento, no mínimo é chamar a história do Brasil e a biologia de burra. Porque ele existe há mais de 50 anos. E é praticado em muito tempo, em muitos alimentos que o brasileiro e todo cidadão consome. Só que agora, o lobby dos americanos e outros países interessados é contra o transgênico. Porque o transgênico poderá reduzir a vida de um cidadão em 1, 2 anos. E quantos milhares deles, ou milhões, não chegarão aos 2 anos de fome, se nós não buscarmos alternativa? Quando se começou a falar na tecnologia do adubo, do uso do salitre, da ureia, foi
algo parecido com isso há 20, 25 anos atrás. Quando na região começaram a plantar pinos, diziam: pinos é coisa de colono vagabundo, que não queria plantar, eles diziam isso. Porque é plantar terra para não fazer roça. Só que aqueles que plantaram, hoje são detentores de capital. Hoje são geradores de emprego de União da Vitória. Portanto, tem que ser feita uma análise dessa posição, bem clara, sobre comprar ideias jogadas dentro desse país. E o atual governo e o atual presidente é campeão nisso. Alca era um bandido. Chegou o Lula à presidência, virou um aliado. O FMI era um monstro, hoje um amigo. O juro não podia subir, hoje tem que subir. Não se pode ficar dando cesta básica, empurrando e mantendo tutela. Hoje, tem 50 programas aí. Dá mais para aquele que fica em casa de varde e vai se encostar nos órgãos e ganha cesta básica, vale gás, luz fraterna, taxa de isenta de água, leite, enfim. Se somar isso, dá mais que o salário do coitado que pega das 7 às 7 da noite. Dizia um presidente, quando é candidato: não dê o peixe, ensine a pescar. Hoje, descarregaram a sardinha podre na casa deles. Porque estão desempregando e fazendo isso. Ainda mais, pessoal, o Fome Zero. Eu já pedi para a prefeitura, eu pedi para todo mundo: quem já recebeu alguma coisa do Fome Zero na Vitória? Até hoje não vi ninguém se fala tanto. Ah, não, já. Teve um tempo que uns MST vieram buscar aí. Vai para Bituruna, teve um deputado aí que mandou, foi para Paula Freitas, uns lados aí. Teve sim, parece que pegaram por aí. Fome Zero. Deram, por exemplo, para o pessoal do MST que teve invadindo terra por aí. Aí tem, né? Então, pessoal, é muito contraditório o que acontece hoje. Sabe o que teve coragem o senhor Rasca de dizer para a nossa região? Se faltar madeira, vão buscar na Argentina e no Chile. Baita burrice. O salário dele sai da Argentina ou do Chile para pagar o salário dele, funcionário público? Os votos que elegeram, o governador dele que pôs ele no cargo, vem do Chile e da Argentina? Os nossos desempregados da nossa região vão lá buscar emprego e comida no Chile ou na Argentina? Infeliz colocação ou burra, porque é difícil. Portanto, são algumas medidas que vêm massacrando a nossa região, cada vez mais. Dizer também e deixar aqui um registro do meu voto de repúdio à ação de um deputado que vem usando de bengala a APP Sindicato e os servidores públicos do Estado do Paraná. O nome desse oportunista é Tadeu Venere, do PT. Colocou um cartaz de quase 1 metro por 1 metro nas escolas, estabelecimento público. Aí pode agora, né? APP Sindicato e tal, lá embaixo bem grande. A estrela do PT, Tadeu Venere. Quer dizer, pegou uma causa de um desespero e que o governador está prestes a resolver, porque vem o ano eleitoral, e lá vai o bicho de carona. E ainda com o símbolo do PT. Hoje à tarde eu recebi uma louca sindicalista, tentando me encher as paciências, ainda dizendo que eu não podia falar isso, porque na minha escola eu botei uma seta bem grande, escrevi atenção, e botei uma seta mostrando em vermelho lá no estrelinho do PT. Porque daí, qualquer solução e qualquer pessoa que aderir a isso, não está se solidarizando ao movimento dos funcionários que estão hoje marginalizados e precisam realmente de saúde, precisam de um plano de carga e salário. E sim, está dando força para esse caroneiro tentar voltar para a Assembleia Legislativa. Hoje fiquei preocupado, porque disse que esse cara já morou em Vitória por aí. É inacreditável. Mais um trabalhando contra a Vitória. Mais um deputado estadual do PT, que por, não sei se é desconhecimento, maldade ou burrice, está prejudicando de novo. Os funcionários já sentiram em outros momentos isso. E agora eu vejo nesse material, novamente, teve um encontro dia 22 e outro será no dia 30/3 agora, né, com o título Audiências Públicas. E a APP Sindicato vai meu voto de repúdio à APP, que é o nosso órgão. Está se misturando, contaminando e estragando o trabalho sindicalista. Porque não pode pôr partido político num folder, num banner, né? Não pode. É uma causa de funcionários, uma causa pública, de necessidade,
porque vem sendo massacrado, já o governo Lerner não valorizou, esse governo não valorizou, mas o Requião não é burro, pode ser louco, mas burro não, pode estar certo, que ele está preparando o plano dele, porque dos professores ele já deu uma arrumadinha, não o suficiente, que ele deve 48% da nossa reposição salarial, não foi o suficiente, mas agora ele vai entrar com esse plano, não é bobo, está uma eleição perto, e o caroneiro montou na onda. Tá certo? Então, meu voto de repúdio à atitude desse deputado, se aproveitando do sistema sindical. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Jair Brunhago, agradecemos também a sua representação em nome dessa Câmara lá em Curitiba, na semana que se passou na reunião junto ao IAP, juntamente com as demais lideranças da nossa região sul do Paraná. Nós registramos com satisfação em nosso meio a presença do senhor Rubens Conel Filho, secretário municipal da Agricultura, senhor Pedro Belena, ex-vereador desta Casa de Leis, senhor Aldair Nizer, atual vereador da Câmara Municipal de Porto União, funcionários públicos, população em geral e a imprensa escrita, falada e televisionada que nessa noite nos dão a honra da sua presença em nosso meio. Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia, a qual solicito ao secretário que proceda a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentada da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei número 11/2005. Concede título de cidadão honorário de União da Vitória ao senhor José Ivaí de Oliveira Viana. Fundamentação. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo seguir os trâmites legais. É o parecer. Está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 11/2005. Concede título de cidadão honorário de União da Vitória ao senhor José Ivaí de Oliveira Viana. Fundamentação. Oferecemos parecer favorável ao projeto, que trata sobre concessão de honraria. Enviamos o mesmo ao plenário para sua deliberação. É o parecer. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. O mesmo está aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 11/2005. Concede título de cidadão honorário de União da Vitória ao senhor José Ivaí de Oliveira Viana. Com a palavra o vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu solicito que seja feita a apreciada e única discussão e votação esse projeto por já ter passado pelas comissões e ter sido aprovado. Está em votação a proposição do vereador Cordovan. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam em comissão. Está aprovada a proposição do vereador Cordovan. Está em votação, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei ordinária 11/2005. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, tendo em vista que vou representar o Legislativo na reunião de segurança, gostaria de que Vossa Excelência, com quiescência do plenário, pudesse discutir o requerimento de número 95, para que eu pudesse me ausentar, se fosse de quiescência de Vossa Excelência e dos demais vereadores. Vou colocar em votação a solicitação do vereador Altamir Castilho, que vai representar essa Casa de Leis junto ao CDL, onde haverá uma discussão juntamente com as demais autoridades que pertencem ao nosso município e que fazem parte de vários órgãos do governo do Estado sobre segurança pública. Então, eu coloco em votação a solicitação do vereador para que, primeiramente, alteremos. Comecemos pelo requerimento 95/2005. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Solicito que o secretário inicie pela leitura do requerimento 95/2005. Requerimento número 95/2005, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal, para que determine estudos no sentido de quando da execução da nova rodoviária de União da Vitória e seu funcionamento possa ser instituído no distrito de São Cristóvão um terminal rodoviário para embarque e desembarque de passageiros
bem como a venda de passagens. Justificativa. Como o novo local da rodoviária será ainda mais longe para a população de São Cristóvão do que a existente, poderá o Executivo construir este terminal determinando que as empresas concessionárias passem a operar algumas linhas via Distrito de São Cristóvão, evitando desta forma que munícipes se desloquem grande distância para, por exemplo, embarcar para as cidades de Curitiba, Ponta Grossa e outros. Está em discussão. Com a palavra o vereador proponente Altamir Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, no primeiro mandato que tive essa Casa de Leis, eu tinha colocado essa proposição, até foi aprovado pela Câmara, mas naquele mandato não foi possível. No segundo mandato, colocamos outra vez. Muito mais necessário se faz agora, senhor presidente, senhores vereadores, tendo em vista que o nosso terminal rodoviário definitivamente vai sair. E que se diga de passagem, muito bom para a cidade de Nova Vitória. Um terminal nas dimensões desse que vai ser construído ali na estrada de ferro, na linha. Então, eu gostaria, senhor presidente, de dizer que naquela oportunidade, no segundo mandato, colocamos essa proposição, quando já tínhamos o aval da empresa Estrela Azul, da Princesa dos Campos, já tínhamos o aval de que teríamos esse pequeno terminal para que dessemos, assim, condição do povo da cidade de São Cristóvão, que hoje gira em torno de 18 mil habitantes, pudesse simplificar a sua vamos dizer assim, saída para pegar os ônibus. Por que eu digo isso? Naquela oportunidade, tínhamos, através de um lobby político desta Casa Legislativa, do qual fui uma das pessoas que batalhou bastante, nós tínhamos o aval, porque a ODR, na época, depois de muita luta, até com o deputado Rossoni, com o deputado Roveda, mesmo com o pessoal de Nova Vitória, que trabalhava na Secretaria em Curitiba, no DR, foi liberado o asfalto, que saía do São Sebastião lá em cima, no outro asfalto. Quer dizer, fazia essa ligação. Estava autorizado, já estava delineado, tinha sido feito já o itinerário por onde passaria, o DR estava aqui, já tinha encampado, estava com o pessoal braçal, quando uma pessoa, que era candidato a prefeito de Nova Vitória, resolveu chamar o povão, São Cristóvão, e dizer que não queria asfalto por lá, que o asfalto ou seria para onde ele queria, seria pelo meio das casas que tinha no bairro São Sebastião. Se nós ganhamos o asfalto, com muita luta da comunidade, com muita luta dessa casa, com muita luta da prefeitura, de repente, o seu Pedro Ivo Wilke fez uma reunião e disse: se não for ali, nós não queremos asfalto. Deixou de prestigiar, de ganhar um asfalto gratuito, um asfalto que hoje estaria valorizando, sem dúvida nenhuma, a região de São Cristóvão. Quando esse asfalto estava já liberado, já estava mapeado, eles estavam fazendo já o começo para fazer esse asfalto, ele tomou a liberdade de dizer: eu vou ser prefeito e eu vou mudar esse itinerário, eu quero fazer pelo meio das residências, numa rua ali que ele escolheu. Só que ele prejudicou o trabalho deste vereador, o trabalho desta casa, e prejudicou também o trabalho de muitas pessoas que estavam lutando por isso. Isso tendo acontecido, não tinha mais por que empresa de ônibus passar por São Cristóvão, né? Porque a empresa não iria colocar, no caso, ônibus se não tivesse um terminal. Não seria um terminal, mas seria pelo menos um ponto de ônibus onde pudessem embarcar e desembarcar o pessoal da região de São Cristóvão. Então, como agora o governo do Estado vai patrocinar, junto com a Prefeitura, esse terminal rodoviário, que leva um pouco mais longe, mas eu acho que nós devemos agora, então, junto com essa Casa Legislativa, fazer com que o senhor prefeito municipal, que é muito sensível à maioria da população, pense, estude a possibilidade de nós confeccionarmos esse pequeno terminal para embarque, desembarque e venda de passagem, senão a população fica bastante prejudicada. Seria esse meu pedido aos senhores vereadores, com o aval de vocês, tenho certeza, com a sensibilidade do prefeito, vai ser estudado e, possivelmente, 18 mil habitantes da região de São Cristóvão ficarão privilegiados. Eu agradeço, senhor presidente. Obrigado.
Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 85/2005, do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor Rosalvo Augusto Guise, coordenador da 9ª Unidade de Infraestrutura Terrestre do DENIT, para que determine medidas no sentido de proceder vistoria técnica na Ponte dos Arcos, com verificação da estrutura, tonelagem permitida, inclinação e dilatação entre os lotes da pista. Justificativa. A ponte é elo de ligação entre o centro e vários conjuntos habitacionais, além de estar localizada no início da BR-476. A constante preocupação é no sentido de que tenham ocorrido avarias que possam provocar acidentes naquela via de acesso, entregue ao tráfego em 10 de novembro de 1944. Já sofreu avarias em sua base, tendo recebido reformas. Entretanto, caminhões de grande tonelagem ainda circulam naquela ponte. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 86/2005, do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor prefeito municipal, para que determine a FUSA ações imediatas, que com certeza já estão sendo tomadas, no sentido de que a vigilância sanitária atue junto aos estabelecimentos comerciais e ambulantes que servem caldo de cana, para que, através de regras de higiene, raspagem da cana e lavagem, os mesmos possam continuar comercializando seus produtos, pois há inúmeros ambulantes que tiram daí os recursos para sua sobrevivência e de seus familiares, e que terão sérios prejuízos financeiros se tiverem seus comércios prejudicados. Há necessidade de esclarecimentos à população. Coloco em discussão. Eu transfiro a presidência ao vereador Fernando Bore para que eu possa me ater a esse requerimento. Assumo a presidência e passo ao vereador Sérgio Andricoves. Senhores vereadores, munícipes presentes, a finalidade de tal requerimento, nós sabemos de uma doença terrível, uma doença parasitária, que nós convivemos, nós, a nível de Brasil, há centenas de anos, e que, infelizmente, uma forma anormal começou a surgir e que está infestando, está infectando várias pessoas. Todos nós sabemos, inclusive a própria literatura, ela comenta apenas 3 tipos de formas de contágio. Seria a transplacentária, a forma de contágio durante a gravidez, através da amamentação e também durante uma transfusão sanguínea. Mas essa forma alimentar era uma variante que não se sabia, inclusive não se tinha um conhecimento aprofundado. Na quarta-feira eu estava em Curitiba, até estava conversando com um professor desta área na Universidade Federal do Paraná, e ele mesmo falando que ele não se atinha a essa questão. Por que estou falando isso? A nossa preocupação é também com a questão financeira de pessoas que sobrevivem, que levam o alimento até seus lares através da venda do caldo de cana, da garapa. Existe somente em Curitiba cerca de 5.000 pontos de vendas de pessoas que comercializam, no caso, o caldo de cana. E o União da Vitória nós sabemos que também é uma região que já existem vários pontos onde as pessoas estão ali instaladas vendendo esse produto. Então nós estamos esperando uma ação por parte da Vigilância Sanitária Estadual, que é a grande mentora de todas as decisões que ocorrem a nível de vigilância sanitária, e que isso seja repassado com a maior brevidade possível para o município, a fim de que o município possa fazer um trabalho principalmente de educação sanitária. Conhecimentos técnicos demonstram que a raspagem da cana, juntamente com a lavagem da cana, fazem com que aquele parasita seja eliminado desse material que vai ser consumido posteriormente pelos seres humanos. Então a nossa preocupação, além da saúde pública, é claro que é muito grande, mas a preocupação também financeira com a população como um todo, e por isso que nós esperamos a sensibilidade, a aprovação por parte dos vereadores, mas principalmente os órgãos públicos que possam trabalhar com a menor brevidade possível, eliminar esse grande mal que nós estamos convivendo na atualidade. Devolvo a presidência ao vereador Sérgio Andricoves. Assumo a presidência, está em discussão. Está em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 87/2005, do vereador Sérgio Andricoves, ao senhor prefeito municipal, para que crie
no município de União da Vitória, através de documentação hábil, ou atualize os membros que devem compor o Conselho Municipal Antidrogas. Justificativa. Visa estabelecer ações de prevenção e combate às drogas, através da educação sanitária, que no Conselho atuante poderá proporcionar conscientização aos jovens, nas escolas e na própria comunidade. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 88/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, ao senhor governador do Estado do Paraná, para que inclua a União da Vitória no programa Paraná em Ação. Sabe-se que inúmeros municípios já estão sendo beneficiados do programa, onde 16 órgãos públicos estaduais prestam serviços essenciais à população carente, citando-se os seguintes: RG, certidão de nascimento e casamento, cursos profissionalizantes de curta duração, palestras com temas de higiene e saúde, orientação diversa aos cidadãos, áreas jurídicas. Cópia deste à Casa Civil, Secretaria de Comunicação Social, Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho aos deputados Antônio Martins Anibele, Alexandre Cury e Valdir Rossoni, para que intercedam pelo referido programa ser extensivo à nossa cidade. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 89/2005, do vereador Sérgio Andrecoves, a chefia da Secretaria de Estado e Relações do Trabalho, para que possa comparecer a esta Casa de Leis, com o intuito de apresentar os projetos sociais, geração de empregos e renda, parcerias com o município de União da Vitória e o que pode ser feito para ampliar o trabalho e qualificação profissional de nossa população. Deverá utilizar-se da tribuna da Câmara Municipal, em dia a ser agendado previamente. Informamos que as sessões desse legislativo realizam-se às segundas-feiras, às 19 horas. Está em discussão o referido requerimento. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 90/2005, do vereador César Augusto Bogos, ao DR, na capital do estado, para que determine a confecção de sinalização horizontal, pintura de faixas na pista de rolamento e vertical, placas de sinalização nos acessos à ponte do Mício de Escaramelo, em ambos os lados, onde encontra-se bastante deficitária, colocando riscos a veículos e transeuntes. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 91/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a secretaria pertinente a realização de serviços visando a abertura da rua Pedro Stalmachuk para acesso à Avenida Paula Freitas, bem como o aterro da referida rua. Justificativo. Com o aterro do terreno que abrigará o supermercado Glória em São Cristóvão, o leito da rua Pedro Stalmachuk ficou mais baixo, motivo que acarreta problemas aos moradores instalados naquele trecho da referida via pública. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 92/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao Departamento de Trânsito procurar uma solução urgente visando a diminuição de velocidade de veículos que circulam na rua Marechal Deodoro, trecho entre o SESI e a FACE. Justificativa. Fluxo muito grande de alunos que se dirigem àquela instituição de ensino durante a noite. Os mesmos andam pela pista de rolamento em alguns trechos, por não existir calçamento nos passeios, o que coloca riscos de atropelamento aos transeuntes. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado. Número 93/2005, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal,
para que determine a Secretaria de Planejamento, estudo e revisão de todos os principais trajetos que levam estudantes de nossas cidades aos locais de estudos, escolas e faculdades, para que o órgão público, Prefeitura, cumpra sua parte na questão segurança, tais como iluminação, pintura de faixas para pedestres, redutores de velocidade em frente às escolas e demais sinalizações pertinentes. Justificativa: que haja efetivamente investimentos nesta área, que é uma das mais preocupantes quanto à segurança de nossos munícipes. Hoje somos polo universitário e no quesito segurança ainda deixa muito a desejar. Coloco em discussão. Com a palavra, o vereador proponente. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, hoje eu fiz vários requerimentos, também uma indicação, visando que nós temos algumas falhas nos pontos referentes às áreas da educação. Ali na FAF, sempre a gente passa, os alunos reclamam que não tem as faixas, que foi uma indicação. Depois desses outros dois requerimentos, o que nos deixa preocupado. Nós sabemos que muitas vezes a polícia militar pode dizer que não tem toda a sinalização, toda a iluminação necessária, toda a poda de árvore, às vezes, que esconde muita iluminação perto das escolas. Então, por isso que nós estamos solicitando a Prefeitura, porque eu acredito que a Prefeitura, fazendo a parte dela, a Polícia Militar não terá como se eximir também da sua culpa no que tange a segurança. Então, isso aqui é uma questão também de infraestrutura, porque eu me lembro que foi uma luta muito grande da maioria dos vereadores com referente ao Uniguaçu, quando a iluminação era péssima, não tinha sinalização, não tinha redutores. Todos nós brigamos aqui, acho que não teve um vereador que não fez um comentário ou fez um requerimento, alguma coisa para que saísse realmente aquela iluminação e o que é mais referente ao trânsito. Foi feito, melhorou e muito. Hoje você não vê malandro pelaquela parte, não vê nada, você vê simplesmente uma movimentação grande e com segurança. Então, o que estou pedindo é que realmente se faça alguma coisa em todas as escolas. Porque se nós olharmos e pensarmos, todas as escolas estão em pontos estratégicos da cidade. Então, se nós fizermos realmente o que deve ser feito em termos de segurança, a Prefeitura, através da sua Secretaria de Planejamento, eu acho que já vai amenizar bastante. A FACE agora terá sua entrada principal novamente pela Marechal. Não será mais pela Marechal Deodoro, não pela Bento Munhoz. Então, nós precisamos arrumar ali, à noite, quando vai, ainda está escuro, o tráfego ali, o fluxo de veículos é muito grande, porque o que demanda para o Rossio é aquela rua principal também, então nós precisamos ajeitar. Então, esse é requerimento nesse sentido, porque nós devemos continuar cobrando da Polícia Militar a segurança efetiva, porque o que aconteceu também no centro da cidade, uma noite dessas que foi, as escolas sempre estão em perigos. O ano passado nós tivemos no Colégio Lauro Miller, aluno sendo assaltado, pleno centro da cidade, né? Isso sem contar as escolas que são mais da periferia, que também deve estar atenta a essas sinalizações. Com dificuldade, não vai poder fazer faixa, porque é de terra, mas pode-se fazer lombadas, pode-se melhorar a iluminação. Então, vários pontos nós devemos ver com carinho. Então, por isso que esse requerimento, também tendo como base os outros que foram feitos anteriormente. Por isso que eu peço compreensão de todos os vereadores para aprovação desse documento. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Mesa está aprovado. Número 94/2005, do vereador Fernando Borer, ao senhor prefeito municipal, para que inclua no projeto de asfaltamento nos bairros da cidade a rua Valfrido Brunkel, no bairro Rio da Areia. Justificativa: importante via pública que tem tráfego intenso em todos os dias da semana, pois lá estão localizados a Associação dos Moradores, Centro de Convivência e a segunda igreja do Evangelho Quadrangular do município. Por este motivo, requer atenção especial do Executivo Municipal. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Moções. Número 27/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de aplausos e parabéns
à Federação de Bandas e Fanfarras de Santa Catarina, pela realização do 12º Congresso Estadual da FEBANFAESC, transcorrido durante todo o dia 16/3/2005, 26. Só uma correção, vereador. 26. Acho que não, sei que foi impresso errado. Transcorrido durante todo o dia 26/3/2005, nas dependências da Câmara Municipal de Porto União. E o auge do congresso foi o concerto da orquestra da Banda Marcial Santos Anjos, que homenageou a União da Vitória, pela passagem dos seus 115 anos de emancipação política administrativa. Ofício ao maestro Marcelo Storck, presidente da Federação Catarinense de Fanfarras, e ao diretor Luiz Alberto Martins de Freitas, maestro da Banda Marcial Municipal de Itajaí, Santa Catarina. Este evento agregou cerca de 30 maestros, coordenadores e professores de corpos coreográficos de vários municípios catarinenses. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Número 28/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de parabéns à FAF, Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória, pelo transcurso dos 45 anos de fundação, inserida na sociedade, formando profissionais nas mais diferentes áreas, enobrecendo o saber, multiplicando conhecimentos no Vale do Iguaçu e região. Cópia a direção, professores e funcionários daquele educandário, dizendo da exerção em ata dos trabalhos desta Casa de Leis. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado. Número 29/2005, do vereador Sérgio Andrecoves. Voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Virgínia Ostrófica, mãe zelosa, pessoa de tradicional família de nossa cidade. Ofício de pêsames à família, dizendo da exerção dessa moção em ata dos trabalhos desta Casa de Leis. A mesa acata a referida moção. Número 30/2005, dos vereadores Sérgio Andrecoves, Altamir Moreira de Castilho, César Augusto Bogos, Cordovan Frederico de Melo Júnior, Fernando Borer, Jair Brunhago e Júlio Adilson Pires. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nelson Argentino Soares, pai do ilustre comandante da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar, sediada em União da Vitória. Capitão Nelson Argentino Soares Júnior, ocorrido em 24 de março de 2005, na capital do estado do Paraná. Ofício à família expressando os sentimentos, pêsames desse legislativo, dizendo da exerção e ata dos trabalhos desta Casa de Leis. A mesa acata a referida moção. Número 31/2005, do vereador Gilberto Francisco Brites. Um voto de aplausos parabenizando o Dr. Valdir Gellen pela comemoração dos 25 anos de convivência em nossa cidade e região. Dr. Valdir Gellen, competentíssimo profissional, reconhecido nacionalmente, ocupou o cargo de presidente nacional de esportes e lazer da OAB em nossa cidade e região. Ficou conhecido como homem forte do esporte, atuando com a simbologia VG. Vindo do estado do Rio Grande do Sul, sempre cita em seus pronunciamentos que a União da Vitória é a sua casa. Voltado para o esporte e também para a área social, jamais diferenciou classes, colaborando sempre para o bom andamento das promoções bem organizadas que envolvem pessoas de nossa cidade e de toda a região. Atualmente, homem do povo, pois em qualquer canto do Vale do Iguaçu não existe ninguém que não tenha ouvido falar sobre ele ou, até mesmo, na maioria das vezes, conhece pessoalmente. Esta figura sempre alegre, descontraído e digno de todas as suas ações. Na área esportiva, a qual é uma das que mais motiva crianças, jovens e adultos, este homem do povo colabora com todos os eventos que se realizam em nossa região.
Parabéns, doutor Valdir. Que Deus lhe dê toda a saúde para que possa continuar sendo profissional competente, o amigo de todas as horas, atuando junto a esta comunidade. Pois o senhor, com toda certeza, tem o reconhecimento e a estima de todos os União Vitorienses. Transmita-se teor desta mensagem ao homenageado. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesa está aprovada. Número 32/2005, dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Júnior e Gilmar Jarenchuk. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Manuel de Brito, seu neco, ferroviário aposentado, de tradicional família de nossa cidade. Deixa viúva e 11 filhos. Ofício de pêsames à família, dizendo da exerção dessa moção em ata dos trabalhos desta Casa de Leis. A mesa acata a referida moção. Número 33/2005, do vereador Fernando Borer. Voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor João Conceição Amarante, aos 79 anos de idade. Senhor João foi casado com dona Matilde Amarante, já falecida. Dedicou sua vida ao trabalho como caminhoneiro e à sua família, onde era muito querido. Transmita-se teor deste à família, dizendo dos pêsames sentidos desse legislativo pelo infausto passamento. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Antes de findar a ordem do dia, a mesa acata a referida moção e finda esta ordem do dia. A presidência, nesse momento, deixa livre o uso da palavra a quem dela desejar fazer uso. Nenhum dos senhores vereadores desejando fazer uso da palavra. Essa presidência encerra a presente sessão, convidando e marcando a próxima sessão para o próximo dia 4 de abril, próxima segunda-feira, em horário regimental. Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela presença.